falando da última parte do artigo, que é sobre o dimensionamento de fundações. E nesse trabalho, o dimensionamento das fundações superficiais, ele foi aplicado a sapatas isoladas e agrupadas, ligadas por um lintel de fundação. E para a concretização desse objetivo, o dimensionamento de cada fundação ele foi desenvolvido um programa de cálculo em Excel e em Visual Basic, que permitiu de uma forma simples, porque ele facilitaria a introdução de dados e a interpretação dos resultados. Também a comparar entre as diferentes tipologias de fundações diretas. E além do dimensionamento que eles estão fazendo, foram também determinados 2 métodos de cálculo para o assentamento de estrutura, permitindo uma análise mais profunda dos resultados obtidos. E no dimensionamento de fundações diretas, não havendo uma expressão matemática que definia com exatidão os parâmetros corretivos associados, no caso, a base, a sapata, a profundidade do firme e ao ângulo de atrito, foi desenvolvido o ajuste de superfície que minimiza os erros de interligação dos dados, dos 3 dados necessários para a determinação dos fatores, no caso FC, FQ e o F gama, se não me engano. E para cada um dos fatores foi adotado um ajuste de superfície através de uma expressão numérica com grau variável. E um dos parâmetros a considerar no ajuste de superfície é o ângulo de atrito, que varia em função do solo que nós vamos estudar. E com os estudos realizados anteriormente, não admitir uma gama de valores que eles consideram um intervalo infinito de valores. Então, o ajuste de superfície ele torna complicado de mudar devido aos dados existentes. E o software ele tem a capacidade de mencionar um determinado número de sapatos isolados, com ou sem lintel de fundação, sendo esse processo tanto mais rigoroso quanto mais informação dos dados que você tiver e colocar no seu programa. E para isso, os inputs necessários para o cálculo são as cargas que a estrutura transmite e a característica do solo, presumidas, ou, caso existem, resultados de ensaio in situ, e os outputs do software são os resultados de dimensionamento de cada sapata isolada e respectivos lintéis de fundação. São, então, o volume do betão e a quantidade de armadura que serão necessários para posteriormente uma análise econômica da execução da fundação. E em função da estratificação existente sobre a fundação, foram criados, assim, 2 métodos de cálculo que eles se adequam aos existentes. Vou saber, assim, o método 1, quando não existe o conhecimento das características do terreno, e o método 2, quando a informação é disponível dos ensaios in situ e utilizados para definir a estratificação. O método 1, que é o dimensionamento da fundação, e cálculo de assentamento, ele tem como princípio a premissa de que a constituição do solo de fundação ela pode ser desconhecida. Ou seja, as fundações elas serão apoiadas no determinado solo, que não teve um estudo prévio, através de ensaios geotécnicos. E nesse caso, foi criada uma base de dados com os parâmetros característicos de solo, dos quais só se conhece, eventualmente, né, o tipo por observação direta ou por conhecimento de terreno próximo da região. E desse modo, é possível presumir as características do solo de fundação através de valores médios que se espera representarem um conjunto dos estratos na avaliação. E o método 2, dimensionamento da sapata isolada e lintel com estratificação, o programa desenvolvido, ele permite que o utilizador introduza todos os dados relacionados com resultados obtidos dos ensaios no terreno, além de ser possível definir toda a estratificação pretendida. E com esse método, o dimensionamento das fundações ele é rigoroso, pois eles consideram todos os fatores corretivos utilizados nos dimensionamentos, como a forma da fundação, a inclinação da base da sapata e da superfície do terreno. E o programa desenvolvido em Visual Basic para dimensionamento da fundação, ele tem uma interface pensada
para que seja de fácil utilização, como eu disse anteriormente, né? E o primeiro passo a ser realizado no software é saber com que tipo de fundação e conhecimentos dados que você vai lidar. Ou seja, será necessário optar por um dos dois métodos existentes no programa. E o software permite escolher entre fronteira rígida ou semi-rígida na opção do tipo de fundação. E, por regra que eles colocaram, quando são desconhecidos os parâmetros, o método 1, no caso, o tipo de fundação a adotar será a fronteira semi-rígida, e quando ela é conhecida, o método 2, será escolhida a fronteira rígida. E, seguindo isso, para cada um dos métodos escolhidos, os inputs colocados posteriormente eles são diferentes. No caso, o método 1, a folha dados do terreno, que é como está no programa, apenas vai necessitar das informações referentes ao tipo de solo que pretende admitir. Normalmente é a média deles. E os parâmetros iniciais a serem introduzidos na folha do dado terreno. E esses parâmetros são pressão resistente do solo, quando não são realizados ensaios em terreno, terá que admitir em função de valores médios e o fator de segurança adicional. Coesão em ângulo de atrito, e na coesão os valores que normalmente são tabelados, e já o ângulo de atrito, ele também é um parâmetro que representa resistência ao corte, ele normalmente admite o valor de 30 graus. Modo de elasticidade, que ele estipula valores para o modo de elasticidade em função do tipo de solo. E a escala criada para cada um dos tipos de solo é bastante específica, determinando vários módulos de elasticidade em função da compacidade e consistência do solo. O único problema encontrado no estudo realizado é que cada um deles define valores médios que não coincidem entre si. Então, a solução encontrada por eles foi analisar todos os parâmetros por eles determinados e definir um valor que se ajuste um pouco a todos. A profundidade do firme, que assim como a coesão, quando não existem dados referentes ao terreno, a profundidade do firme ela não é um parâmetro fácil de avaliação. E nessas situações, quando o terreno mais próximo já foi explorado, pode servir como uma guia para atribuir valores. O coeficiente Poisson, sendo um parâmetro com influência direta do cálculo do assentamento, existem valores médios disponíveis para cada tipo de solo que podem ser aceitos e introduzidos no programa. E o sigma e beta. O parâmetro sigma e beta, eles definem a inclinação da fundação. O primeiro, no caso sigma, em relação ao ângulo que a base da sapata faz com o solo, e o segundo, que é o beta, em relação ao ângulo que a superfície do terreno faz com a fundação. E eles são parâmetros corretivos que definem a carga última do solo e que, em caso de não existirem dados relevantes a esses parâmetros, o mais aceitado será sempre assumir valor zero, pois a sua influência na carga última é bastante reduzida. E assim como falei no tópico anterior, a segunda fase do processo é o dimensionamento das sapatas isoladas. E a base criada pela fase anterior permitiu determinar as dimensões das sapatas em planta, as cargas atuantes na fundação, no caso, e a tensão resistente do solo, que define os parâmetros geométricos da sapata, comprimento, largura e altura. E a forma geométrica admitida para a sapata foi a quadrada, que eles admitiram para fazer o teste nos programas. E as verificações das tensões resistentes e a altura elas foram consideradas no cálculo também. E a folha de cálculo também apresenta a classe de aço e betão, pois são informações importantes no cálculo e posteriormente na construção. E foi possível também fazer uma análise de assentamento em intervalos de 1 metro no programa do cálculo. E para teste e análise do lintel de fundação, foram considerados 2 casos distintos, o assentamento em 2 fundações e a variação de esforço axial entre sapatas, sendo o último só para comparação. E a variação do esforço axial utilizado como base de cálculo do assentamento de fundações, ele não apresenta valores coerentes e precisos com o assentamento em função do tipo de estratificação existente, sendo as cargas aplicadas na fundação parte importante do cálculo. E é fundamental afirmar que a determinação do assentamento só como base os esforços aplicados
acaba por ser um estudo que nada acrescenta no conhecimento nos cálculos. E o dimensionamento do lintel ele foi obtido em função do assentamento das sapatas adjacentes. E é através do pré-dimensionamento que foi determinada a altura do lintel que serviu de base ao dimensionamento. E no caso em que as características do solo elas são desconhecidas, o assentamento calculado ele apresenta resultados diferentes em comparação com o cálculo de assentamento com conhecimento de tipos de fundações que você quer estudar. E aqui nós temos um esquema de como foi feito basicamente o estudo, né? Também de fundações, método 1, método 2. O método 1, que você não tem conhecimento do solo, o método 2, você tem conhecimento do solo. Então, o método 1, você tem que tentar descobrir o tipo de solo, esforço axial. O método 2, fazer a certificação por esforço axial. E no final, você tem em todos assentamento, geometria do lintel, área de armadura e volume do vental. E comparando os dois métodos, para terminar, a gente pode afirmar que quando é possível realizar os ensaios no terreno, apesar dos custos associados, a quantidade de equipamentos, mão de obra, materiais utilizados, é naturalmente mais baixa, visto os problemas que ele pode causar. E, para além disso, ainda a gente deve pensar e realçar que a segurança atribuída à estrutura permite precaver danos a curto e a longo prazo, como assentamentos diferenciais que, consequentemente, levam a comprometer o desempenho e a estabilidade da estrutura. E a incerteza do dimensionamento, atualmente, ela é a base para a justificação dos erros encontrados no sobredimensionamento das fundações. Mas, se toda a informação disponível ela for recolhida, assim como os exemplos de aplicabilidade prática, que fornecem os parâmetros intermediários de orientações, eles forem seguidos, os problemas eles podem ser bastante reduzidos. E é isso.